Olá a todos! Nessa nossa primeira videoaula, a gente vai falar sobre o conceito de inconsciente, que é o objeto de estudo da psicanálise. Freud, ele não inventa essa palavra já existia na língua alemã e já era usada inclusive em outras áreas do âmbito psíquico, digamos assim, do âmbito da psicologia que estava nascendo na época, mas não era usada da forma que o Freud vai cunhar o conceito de inconsciente, que esse sim objeto de estudo da psicanálise. O que é o inconsciente da psicanálise? É o inconsciente enquanto um sistema psíquico, um sistema que tem vida própria, que está funcionando o tempo todo dentro da gente, independente de estarmos dormindo, acordados, independente de estarmos prestando atenção no que está acontecendo ali. E o Freud vai, então, fazer uma diferenciação entre o inconsciente sistemático, que seria esse sistema que produz todos os nossos atos, então, ato falho, a fala livre na análise, os próprios sonhos também são produzidos por esse sistema inconsciente. Tudo para o Freud é derivado do inconsciente. Ele faz uma diferença entre o inconsciente descritivo e o inconsciente sistemático. O inconsciente sistemático é esse que tem leis próprias, que aí sim é uma novidade do Freud. E o inconsciente descritivo já era como a palavra vinha sendo usada até então para descrever um lugar do psiquismo que não está com o foco, não detém o foco da atenção naquele momento. Pensando o inconsciente sistemático, o que o Freud vai dizer? Freud vai colocar o inconsciente sistemático conjugado ou em articulação com outros dois sistemas, que são os sistemas da consciência e o sistema pré-consciente. O inconsciente, enquanto sistema, ele tem características próprias, ele tem leis próprias, como eu já falei, e ele vai ter, por exemplo, uma temporalidade própria, que o Freud vai dizer que o inconsciente é atemporal. Atemporal em que sentido? Porque ele não vai ser regido pelo tempo do relógio, mas ele tem sim um tempo próprio, ele tem características próprias, ele não conhece a contradição. Inconscientemente eu posso amar e odiar a mesma pessoa, não tem problema nenhum. Eu posso querer e não querer alguma coisa. A contradição, isso que a gente, na nossa consciência, ou quando estamos conscientes, pensamos assim, não, se eu amo fulano, eu não odeio, porque se eu odeio, aquele outro eu amo. Inconscientemente não, quem você ama você odeia, quem você odeia você ama, né? Não existe essa contradição. Outra característica é que o nosso inconsciente não conhece a palavra não. E o Freud dá um exemplo disso, falando de uma paciente que estava relatando um sonho, e a paciente fala assim, não, mas olha, isso que eu sonhei não tem nada a ver com a minha mãe. Aí ele falou, ele pensa, né? Não fala nada, pensa. Mas eu não falei nada, não interpretei nada nesse sentido, por que ela está dizendo que não é? Porque essa veemência de negar antes mesmo que eu pudesse estar ali dando qualquer interpretação. Então, o não é uma tentativa da nossa censura de trazer essa dimensão inconsciente de modo que a consciência permita. Isso é outra característica do nosso psiquismo. Apesar do inconsciente enquanto sistema ser o objeto de estudo da psicanálise, nós não temos acesso a esse inconsciente, a não ser indiretamente. Como assim? A gente só conhece aquilo que é da ordem do inconsciente do sujeito através de seus sonhos, atos falhos, a fala livre na análise, o que o Freud designa como derivados do inconsciente. É com esses derivados que a psicanálise trabalha, com aquilo que aparece. Mas é óbvio que na hora que aparece já não é mais inconsciente. Porque quando o sujeito está na análise falando, ele está consciente do que ele está dizendo, né? Por mais que algumas vezes escape, a gente quer falar uma coisa e falar outra, é o ato falho, a gente tem ali alguma coisa que se presentifica, que tem a ver com o inconsciente,
mas que naquele momento já virou consciente. Então a psicanálise tem essa característica. Seu próprio objeto de estudo é algo que a gente só vai se aproximar indiretamente. Antes de falar do sonho, que o Freud vai dizer que é a via régia do inconsciente, vamos fazer um paralelo do inconsciente com as outras instâncias psíquicas. Só para a gente contextualizar, eu estou falando basicamente das informações contidas no texto Interpretação dos Sonhos, capítulo 7, que é um capítulo em que o Freud se dedica a pensar a teoria e vai ali construir um modelo de funcionamento psíquico pela primeira vez, né, de uma forma bastante organizada, bastante sistematizada. Ele já tinha pensado de como é que o psiquismo funciona no texto do Projeto, que é de 1895, mas na Interpretação dos Sonhos, capítulo 7, é onde ele de fato vai configurar a forma de funcionamento desse psiquismo de modo bastante organizado, trazendo elementos teóricos e clínicos para reforçar ou para sustentar as suas ideias naquele ponto, né? Então é um capítulo crucial da obra toda do Freud, né? É onde está o primeiro modelo de aparato psíquico que a gente chama de modelo do Pente. Nesse modelo do Pente, o Freud está falando que o nosso psiquismo é dividido em pré-consciente, consciência e inconsciente, onde nós temos a consciência de algo quando eu tenho a minha atenção focalizada para aquele algo. O que faz com que uma ideia seja consciente é a atenção que eu estou focada nessa ideia. Esta atenção é a única diferença entre a consciência e o pré-consciente. O pré-consciente tem todas as características da consciência, menos a atenção. Quais são essas características? Não aceita contradição, segue a lógica do relógio, ontem, hoje e amanhã, tem um cunho da razão, você vai pensar no que você vai falar, você não vai dizer coisas malucas que só você entenda. A lógica do pré-consciente é a mesma lógica da consciência, com exceção entre os dois é a questão da atenção. Isso significa dizer que algo que está pré-consciente em qualquer momento pode ser consciente e vice-versa. Vou dar um exemplo. Se eu pergunto para cada um de vocês o telefone de vocês, vocês vão saber me dizer imediatamente. Se vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo, provavelmente não estariam pensando no número do telefone de vocês antes de eu fazer esse questionamento. Então, o número de telefone de vocês é algo que é acessível à consciência a qualquer momento, quando isso for necessário. Nesse contexto, a gente já pode entender que existe uma dinâmica psíquica, ou seja, o nosso psiquismo é dinâmico. Coisas que hoje são conscientes, pré-conscientes, amanhã podem não ser, podem ser inconscientes e vice-versa. O inconsciente não é um baú onde são depositadas coisas ao longo da nossa vida e que o analista vai ter a chave, vai abrir o baú e vai desvendar os seus mistérios abrindo esse baú. Não é assim. O inconsciente da psicanálise, ele é dinâmico. Freud fala isso em vários textos, né? Ele fala isso tanto no texto da Interpretação dos Sonhos, no texto do Recalque, no texto do Inconsciente, que são esses dois últimos textos de 1915. Então, o inconsciente é algo dinâmico, onde estão, e aí é um estado que não é para sempre, é algo que pode se desfazer, se modificar a qualquer momento. Então, se coloca no inconsciente uma ideia que seja insuportável para o sujeito. Existe dentro de nós uma censura que vai dizer isso pode virar consciente, isso não pode virar consciente. A qualquer momento, quando algo aparece, seja aconteceu comigo, eu vivi uma situação insuportável, seja um pensamento que vem na minha cabeça, quando algo insuportável emerge, existe esse crivo. Pode se tornar consciente ou não pode? Se for insuportável, isso vai ser retirado da consciência
e vai ser, então, se tornar inconsciente. Esse é o processo do recalque. Na tradução brasileira mais antiga da Imago, está escrito repressão. Repressão não é uma boa tradução, porque repressão pressupõe algo que seja feito de fora para dentro, quando na verdade o recalque é algo interno ao sujeito que a gente faz sem perceber que está fazendo. O nosso psiquismo trabalha sem que a gente perceba que está fazendo recalques, que está recalcando, e o recalque acontece o tempo todo. Isso que não é suportável é retirado da consciência. Mas isso o quê? Uma ideia. Mas por que uma ideia é insuportável e retirada da consciência? Na verdade, a toda ideia está ligada a uma certa quantidade de afeto. A psicanálise entende que existe uma força que coloca o nosso psiquismo para funcionar. Essa força se chama pulsão. Diz o Freud, é uma força constante que está o tempo todo entrando no nosso psiquismo, mesmo quando a gente está dormindo. Essa força está ali o tempo todo fazendo o nosso psiquismo funcionar. Quando a pulsão adentra no psiquismo, o que vai estar lá dentro são os representantes da pulsão, que são a representação e o afeto. A representação é o caráter ideativo, ou seja, são as ideias, e o afeto, o caráter quantitativo. Então, todas as ideias que nós temos são carregadas de afeto, em maior ou menor grau. Esse afeto não é o quanto, por exemplo, eu gosto de uma pessoa. Em português a gente fala assim, eu tenho muito afeto por fulano, né? Como sinônimo de, eu gosto muito dele. Não é disso que o Freud está falando. Quando o Freud fala de afeto, ele está falando de quantidade de energia que está investida naquela ideia. Se eu tenho uma representação de uma pessoa, do João, na minha cabeça. Se eu odeio o João, essa representação está cheia de afeto. Se eu amo o João, essa representação também está cheia de afeto. Então, o afeto não diz respeito à qualidade do sentimento, mas à quantidade de investimento que aquela ideia tem, que aquela ideia está carregando. Então, voltando ao processo do recalque, uma ideia insuportável é retirada da consciência. Ela é retirada da consciência não só porque a ideia é insuportável, mas porque ela é muito carregada de afeto. Um dos objetivos, de retirar essa ideia da consciência é que aquilo não me afete negativamente, ou que não traga para mim desconforto. Só que temos um problema, porque quando eu retiro uma ideia da consciência que está carregada de afeto, esse afeto vai junto para o inconsciente. O Freud vai dizer, a rigor, não existe afeto inconsciente. O máximo que pode acontecer é o afeto suprimido, ou seja, o afeto está preso, mas ele fica querendo sair. Por quê? Existe uma lei que rege o nosso psiquismo, que é o princípio do prazer. Onde desprazer é diminuição de tensão, diminuição de energia, e prazer é aumento de tensão, aumento de energia. Ora, se eu tenho uma representação X, carregada de muito afeto, eu tirei ela da consciência, ela se tornou inconsciente, eu tenho muito afeto retido. E isso vai trazer desprazer. Esse afeto, uma das possibilidades é que esse afeto se desgruda de X e vai se ligar a uma outra representação, que vai tentar sair pela censura do psiquismo, que é a saída motora, e aí a censura vai dizer, pode sair ou não pode sair. Nessa saída, pode acontecer, por exemplo, a produção de um sintoma. Uma paciente do Freud, apaixonada pelo cunhado, no leito de morte da irmã, passa como uma fagulha pelo pensamento dela, oba, agora meu cunhado está livre. Esse é um pensamento insuportável, não pode, afinal de contas, como assim? A irmã acabou de morrer e ela pensa isso, não pode. Isso é jogado para o inconsciente, mas esse afeto vai se deslocar e formar um sintoma conversivo no corpo. A saída do nosso psiquismo é sempre uma saída motora, é um ato motor. O que são os atos motores? A fala, um relato de um sonho, chorar muito, Você vai num filme, você vai no cinema, vai lá e começa a chorar copiosamente. É uma forma de sair algo que é seu, que está lá, que tem a ver com as suas representações recalcadas, com as questões que você já viveu, com as coisas que não estão bem resolvidas em você, mas é uma forma de descarregar
esse afeto. Uma forma dele sair é a formação de um sintoma. Para o Freud, um sintoma é sempre uma formação de compromisso. Em que sentido? Deixa sair um afeto e aí descarrega a tensão do psiquismo, mas sai se vinculando a uma representação que a censura permita que apareça. Nesse caso da paciente do Freud, uma conversão que vai dizer que uma perna paralisada tem a ver com o desejo de ficar com o cunhado quando a irmã morreu. Ninguém vai dizer. É algo que aparentemente não tem relação. Não denuncia o que de fato está ali. Mas numa análise, à medida que você vai falando do seu sintoma, como é que ele surgiu, por que será que ele surgiu naquele momento, o sujeito pode se dar conta dessa relação causal entre a representação que foi recalcada e o sintoma que aparece das mais variadas formas, né? Nesse exemplo que eu estou dando, vai aparecer no corpo. A gente tem a produção de um sintoma, a gente tem a produção de sonhos. Por que nós temos como uma forma de sair esse afeto que estava a princípio vinculado a uma representação recalcada? Por que o sonho é uma forma dele sair? Porque também no sonho, na produção do sonho, eu tenho esse deslocamento. E eu tenho também a condensação. Todos os nossos derivados do inconsciente, eles são formados por deslocamento e condensação. Deslocamento sai de A, vai para B. Então A foi recalcado, eu tiro da consciência. Esse afeto de A se desliga, vai para B, B tenta, bate lá na porta da censura, pode sair, sai tranquilamente. Condensação, foi de A para B, só que B também já tinha afeto dele mesmo, ele já recebeu o afeto de C, então B é uma representação condensada, ou seja, ela está recebendo afeto de vários lugares. E aí ela vai ter muito afeto, ela vai ser bastante carregada de afeto. Todas as nossas produções psíquicas, todos os derivados do inconsciente se dão por deslocamento e condensação. No caso do sonho acontece da mesma forma. A diferença é que o sonho, ele se produz em parte de noite, em parte de dia. E a parte que é produzida à noite, ela tá com a censura rebaixada. Então, vão ser ativadas lembranças que vão trazer ideias inconscientes de uma forma um pouco menos distorcida. E por isso que o Freud vai dizer que o sonho é via régia do inconsciente, porque é a produção psíquica onde a dimensão inconsciente aparece de uma forma um pouco mais explícita, apesar do sonho ser maluco, né? É assim, a gente sonha e fala, nossa, eu tive um sonho tão doido hoje, caramba, como é que eu vou? Maluquice. Mas, quando a gente acorda, a censura vai aumentar. E nessa hora que a censura aumenta, podem acontecer, e normalmente acontecem, esquecimentos de partes dos sonhos, mudança no sonho. E aí o Freud se pergunta, poxa, será que eu posso realmente tomar o sonho como via régia do inconsciente, já que o sonho relatado nunca é o sonho sonhado? Ele diz, posso. Por quê? Aquela mudança que vai ser feita na hora que eu estou relatando o sonho, aquele pedaço do sonho que eu esqueci e que eu não tenho como contar, porque eu esqueci depois que eu acordei, não tem problema nenhum, porque o que vem, mesmo que seja distorcido, essa distorção é uma distorção segunda, é que o Freud chama de processo secundário, que não é diferente da forma como o sonho foi produzido. Também o sonho vai ser produzido por deslocamento e condensação. O processo secundário, ou seja, a mudança segunda, a distorção segunda que acontece na hora que eu relato um sonho, também vai se dar por deslocamento e condensação. Então não tem problema nenhum eu relatar um sonho diferente do que eu sonhei. E sempre vai ser assim. Mas no processo do sonho, de fato, tem uma diferençazinha. Quando a gente está dormindo, o polo motor está fechado. Então, aquela representação ligada ao afeto que quer sair pelo polo motor, não pode, porque eu não posso sair andando
eu não posso ficar chorando quando eu tô dormindo, porque eu tô dormindo, né? Meu corpo tá parado. E aí, essa representação ligada ao afeto, ela volta lá pro início, que é a entrada do nosso psiquismo. Essa entrada são, na verdade, os nossos órgãos dos sentidos. Freud diz, nos órgãos dos sentidos nada fica retido, mas logo do ladinho dos órgãos dos sentidos, no esquema que ele traz, que é o esquema do Pente, ele vai colocar a nossa memória. Essa representação ligada ao afeto, que tentou sair pelo polo motor, que está fechado e aí não pôde sair, ela volta e vai investir, vai tocar nessas primeiras marcas de memória. Vai fazer um caminho chamado regressivo, que é o caminho contrário do normal, né, do que quando a gente está em vigília, que seria a direção do polo perceptivo para o polo motor. Nesse caso, quando a gente está dormindo, existe um momento na produção do sonho que se dá a direção contrária, do polo motor para o polo perceptivo. Agora, não chega no polo perceptivo. Ele vai chegar nas ideias, nos traços de memória que estão bem pertinhos do polo perceptivo. Então, os sonhos também são via régia do inconsciente porque eles tocam em coisas bastante primitivas nossas. E essas coisas bastante primitivas, coisas são esses traços de memória, representações, coisas que a gente passou muito precocemente na vida, eles são fundamentais no nosso processo de constituição, porque aconteceram logo no início. Então vamos pensar assim, você tem um quadro branco, totalmente branco. Se você faz um traço, aquele traço vai aparecer muito no quadro, vai saltar aos olhos. Se você tem um quadro que já está todo marcado, cheio de traço, cheio de escrita, você faz um outro traço, vai aparecer aquele traço que você fez? Vai, mas não vai se destacar tanto. Nosso psiquismo é assim. As nossas primeiras marcas, elas são bastante importantes no nosso processo de constituição. Espero ter ajudado vocês nessas ideias do inconsciente, do sonho como via régia do inconsciente. E em breve teremos outros vídeos aqui. Obrigada!